Olá, amigos, que bom que você está por aqui, que bom que você apertou play. A gente está na nossa série no livro A Família em Meia Tormenta, Como a Cruz Redefine o Lar, do Dr. Russell Moore. E no último episódio, a gente falou sobre como a cruz deve ser o paradigma das relações familiares, bem como ela também deve ressignificar as nossas famílias. E se você ainda não assistiu, sério, você precisa correr lá para assistir esse episódio. E hoje a gente vai ver como a família é batalha espiritual. Esse é o Família Diante do Calvário. Algumas pessoas têm orgulho da sua família e veem na sua família um sentimento de solidariedade, de pertencimento. Elas guardam detalhadamente a genealogia, penduram o brasão familiar na parede. Para outras, o histórico familiar é problemático, é sufocante. Elas não querem nem pensar que podem acabar fazendo as mesmas escolhas que os pais fizeram, os avós, outros parentes. Mas de qualquer forma é natural que as pessoas descubram quem são em termos da sua família. Alguns se identificam pela semelhança com a família de origem, valorizando a herança, os negócios, a religião familiar. Outros se definem contra a família de origem, passando a vida inteira provando que eles não são iguais aos pais deles. E as vidas dessas pessoas parecem dizer: veja como eu sou diferente dos meus pais, eu sou eu mesmo, eu não sou como eles. Para essas pessoas, ser único significa se diferenciar da família. O modo como a experiência familiar ainda molda quem são pode ser desorientador ou até mesmo assustador. Apesar de tudo isso, a família persiste e está intimamente ligada a quem somos. Como a gente vê, como a gente avalia o presente, como a gente planeja o futuro. E é por isso que a família importa. E não apenas para aqueles que se consideram pessoas de família, mas também para aqueles que dizem por aí que não querem construir famílias, ou querem viver sozinhos por pelo menos um bom tempo. Além disso, há um motivo mais profundo para a importância da família. A família é uma batalha espiritual. E essa expressão pode incomodar alguns, parecendo algo dramático que essas pessoas ouviram em cerimônias de exorcismo, mas a ideia de um subtexto espiritual no mundo ao nosso redor é fundamental no pensamento bíblico. Mesmo que pareça antigo, pareça estranho para a nossa sociedade ocidental, muito secular, a gente precisa entender que muitas culturas antigas e várias culturas ocidentais atuais acreditam na existência de forças misteriosas no universo, inclusive seres que querem nos prejudicar. Em nossa era científica, a gente pensa que a gente é muito inteligente para acreditar nisso. Mas a ciência também mostra que, apesar de tudo que sabemos sobre o universo, ainda há muito que a gente não sabe. E você precisa saber de uma coisa: o Evangelho não ignora essa realidade. João, o evangelista, o apóstolo, disse muito claramente, que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Se a gente aceita a visão de Jesus sobre a história do universo, a gente precisa entender que ele ensinou que o mundo é como a casa de um homem forte e valente que Jesus prendeu e está saqueando os seus bens. E a gente precisa reconhecer que esses principados e potestades governam por meio da acusação e da morte. Mas na cruz, Jesus derrotou esses espíritos acusadores, desfazendo o engano que eles espalhavam sobre a humanidade. E quando ele recebe, por meio da sua morte substitutiva, a pena pelo nosso pecado, ele destrói todos eles. Em Jesus, Deus perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou, como diz Paulo, o registro de acusações que tinha contra nós e pregou na cruz. E expôs a vergonha a esses principados. Jesus se propôs a destruir, através da morte dele, o diabo que tinha o poder pela morte. E libertar todos aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte, como diz o autor de Hebreus. Quando o reino de Deus chega por meio de Jesus, a velha ordem se acaba. O reino de Cristo significa uma mudança no regime cósmico. E os poderes estabelecidos vão lutar contra essa realidade hoje ou agora. Mas o que essa batalha tem a ver com a minha família? Primeiro, é importante porque para entender o evangelho a gente precisa reconhecer que algo deu errado no universo. O que a gente chama de queda. Aquele momento que os nossos pais, nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, decidem viver longe de Deus, ouvindo a serpente e decidindo para si mesmos o que eles achavam que era melhor. Isso levou eles da separação da presença de Deus. E isso foi uma catástrofe para a humanidade, que foi criada à imagem de Deus. A família, uma das primeiras criações divinas, sofreu muito com isso. Assim que o homem e a mulher pecaram, a união deles se quebrou. Eles sentiram vergonha
diante um do outro e começaram a se culpar pelaquela rebelião. E o casamento, então, agora estava manchado. A continuação da história fora do Éden é um segmento de atrocidades e tristezas. A Bíblia mostra famílias enfrentando todos os tipos de crise, irmão matando irmão, poligamia, pai contra filho, estupro, incesto, mortes, desgraças. Infelizmente, a paz e a harmonia que existia no Jardim do Éden não existe mais. É importante reconhecer isso porque, para tentar ter famílias saudáveis, a gente precisa aceitar que todos nós fazemos parte de uma família problemática, já que todos viemos da história familiar de Adão. Um dos exemplos é como a nossa experiência familiar anterior molda a nossa ideia de normal e anormal. Quando o homem e a mulher se casam, por exemplo, eles precisam trabalhar duro para harmonizar os seus hábitos, para harmonizar os seus temperamentos. E isso é muito difícil. Muitas vezes a gente age baseado em como a gente viu os nossos pais agirem pela vida toda, e sem pensar assim racionalmente sobre isso. A gente sabe pela palavra de Deus que a natureza se rebelou. As coisas não deveriam ser como são, e muitos desses problemas aparecem na vida familiar. Mas a família não é apenas parte do problema, mas também parte da solução. Embora a humanidade enfrente dificuldades e dores, especialmente no parto, a graça está no fato de que a gente continua avançando. Desde o começo, Deus disse à serpente que a família seria responsável por esmagar a cabeça da serpente. O descendente da mulher derrotaria os poderes do mal, embora isso fosse muito sofrido. Ele vai ferir a cabeça e você vai ferir o calcanhar. E foi exatamente isso que aconteceu. Através da família humana, especialmente na linhagem de Abraão e Sara, Deus nos trouxe uma criança por meio daquele que tudo foi reconciliado. Assim, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Sobre essa batalha espiritual envolvendo a família, o Dr. Russell comenta: a família é difícil porque nós vivemos em um mundo caído, nossa psique é moldada pela primeira infância. Levamos essa glória e destruição para todos os outros relacionamentos da vida. Mas a família também é difícil por ser o palco de um universo às vésperas da mudança do regime. A família é difícil porque representa muito mais que um mero aglomerado genético. Os poderes demoníacos se importam com a família não por se revoltarem contra os valores familiares, mas por estarem em revolta contra Deus. No entanto, embora sejam intimidantes em suas antigas artimanhas, esses poderes são um grupo relativamente covarde. Quando Jesus encarnado andou em sua presença, eles gritavam de terror, implorando para que fossem mandados para longe. Por quê? Isso acontecia porque, ao sinal de Jesus, os principados e potestades enxergavam a própria e inevitável destruição futura. Por que veio nos importunar, Jesus de Nazaré? Indagaram. Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. É claro que essa é a exata definição de quem Jesus é, não exatamente o que ele veio fazer. A Bíblia nos ensina que essa representação visível de Cristo e do Evangelho não se limita à presença física de Jesus em qualquer tempo ou lugar. Deus criou todas as coisas conforme o modelo de Jesus Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o modelo de tudo. Isso significa que Deus incorporou imagens e comparações dessa grande verdade do universo na própria criação. Nenhuma dessas imagens revela completamente os propósitos de Deus ou o Evangelho, mas apontam nessa direção. Essas imagens são sombras, não a realidade, mas elas apontam para a realidade. E a família é isso. Dentro de nós queremos pertencer, ter, manter, não por elementos químicos e físicos se movendo na gente, mas porque Deus é Pai, o Pai de todas as famílias da Terra. O casamento, por exemplo, é um mistério que aponta para a união entre Cristo e a Igreja. Criar filhos não é apenas um desenvolvimento da plenitude humana, mas um reflexo da paternidade de Deus. Não é coincidência, então, que desde os tempos antigos as forças malignas buscam perturbar a paz do casamento, a integridade da união sexual, destruir o relacionamento entre pais e filhos e a unidade da Igreja como o povo de Deus. Porque todas essas coisas são símbolos naturais do mistério de Cristo, aquele que esmaga a cabeça da velha ordem. É por isso que as forças demoníacas se enfurecem contra a ordem familiar. Se você reparar na Bíblia, você vai ver que os poderes inimigos de Deus sempre desejaram mostrar os troféus na sua presença do campo divino. Os filisteus desejaram a Arca da Aliança no templo de Dagom. A Babilônia não só atacou Jerusalém, mas levou os utensílios sagrados do templo. Paulo diz aos Tessalonicenses que o espírito do anticristo se assenta no templo de Deus. Então esses poderes contrários ao reino de Deus amam tentar apagar os sinais visíveis do reino do Evangelho, especialmente no casamento, na criação dos filhos, nas famílias da igreja. Isso é muito importante.
Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é muito importante. Fora que é preciso saber que a batalha espiritual que a gente enfrenta não é apenas uma questão cósmica, política ou social, mas é, como diz o Dr. Moore, profundamente pessoal. É aqui dentro. A gente que tem as tendências de culpar pressões externas, mudanças culturais. Ah, é a tecnologia, são as telas, é a cultura sexualizada, é o partido tal que quer acabar com a família. Mas a Bíblia demonstra que a gente enfrenta a guerra desde o Éden, quando pessoalmente a gente decidiu viver longe de Deus. Todo mundo tem problema, todo mundo. Todo mundo tem as suas fraquezas, tanto pessoais quanto familiares, como afastamento, infidelidade, egoísmo, negligência. A solução não está apenas em nossa própria sabedoria ou força de vontade, mas em confrontar essa batalha espiritual com o Evangelho. As nossas armas não podem ser carnais, mas espirituais, concebidas pelo Evangelho. O Evangelho, então, redefine a nossa identidade, a nossa herança e mostra que a gente é filho de Deus através de Cristo. O filho do Pai que é herdeiro eterno de Deus e do trono de Davi. Ao mesmo tempo que introduz a nós a ideia da herança. A gente pede pelo pão nosso de cada dia, reconhecendo que o Pai conhece as nossas necessidades. Não se trata apenas de receber algo lá no futuro, mas do suprimento diário e constante do pão. Herança não é apenas receber algo, mas ser incluído para participar. E a gente foi incluído para participar da realidade divina. O Evangelho proclama que todos nós, independentemente de nossa história, da nossa origem, somos agora filhos de Deus. E por sermos filhos, também somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Sabemos que a gente está com Cristo porque a gente clama, às vezes com gemidos inexprimíveis, Abba, Pai. E nós descobrimos que é o próprio Espírito que intercede por nós. A oração do Senhor que a gente profere muitas vezes é realmente a oração do próprio Cristo através de nós. É nessa realidade fundamentada na cruz que a gente pode combater contra os poderes espirituais que se opõem a nós. Isso é importante porque a família não apenas molda a nossa identidade, mas também nos deixa uma herança. Os nossos antecedentes familiares nos influenciaram profundamente, transmitiram estilos de vida, expectativas, modelos, cicatrizes. E apesar da nossa convicção em moldar o nosso próprio caminho, todos nós viemos de algum lugar e de pessoas específicas. Essa herança pode ser positiva, como habilidades práticas, como uma fé, ou pode trazer sentimentos mistos, desafios terríveis para aqueles que tentam se distanciar dos problemas. E mesmo fazer escolhas diferentes, muitas vezes nós encontramos traços familiares em nós mesmos, refletidos no espelho ou nas nossas expressões cotidianas. O Dr. Moore comenta em seu livro algo sobre isso. Ele diz: muitos aprenderam uma distorção de identidade e herança dentro do campo de batalha da família. Talvez seu pai ou sua mãe tenham lhe dito, com todas as letras ou mais implicitamente, que você jamais daria em nada. Ou talvez o enxergassem como uma mera extensão deles. Quem sabe você herdou uma predisposição biológica para depressão profunda ou vício. Ou é possível que tenha herdado um sistema familiar repleto de conflitos e traumas. Talvez seu histórico familiar o tenha deixado com recursos sociais e econômicos limitados para fugir de uma situação de desamparo ou até de violência. A boa notícia é que Jesus não só nos ensinou a orar Pai Nosso, como também sucedeu essa expressão com as seguintes palavras: santificado seja o teu nome. Você pode ter vindo do melhor ou pior histórico familiar e ainda assim saber ensinar aos outros o que significa chamar a Deus de Pai. Mas não é preciso vir de uma boa família e nem mesmo saber quem são seus pais para experimentar a paternidade de Deus. Na verdade, até certo ponto, toda família é uma família abalada. Se você vem de uma situação terrível, Deus não se surpreende com isso. Afinal, Jesus ama você. O bom pastor veio buscar você. Você não é um mero conjunto de células ou um emaranhado de DNA. Você também é sua memória, suas experiências, sua história. Parte essencial de quem você é vem da sua origem. O fato de você saber que algo estava errado já é graça. O fato de que o Evangelho chegou até você significa que Deus, conhecendo por completo a sua origem, oferece a você, bem como a todos nós, uma nova identidade e uma nova herança. Foi assim com José, filho de Jacó, por exemplo. Quantos traumas ele pode ter carregado e feridas terríveis porque os seus irmãos espancaram ele e venderam ele. A Bíblia não esconde padrões familiares complexos, nunca escondeu. Mas mesmo que José tenha passado por problemas tão terríveis familiares, Deus usou a tragédia dele para salvar Israel durante uma crise de fome, mostrando que ele pode transformar o mal em bem. A história de José revela que, mesmo sem entender plenamente os propósitos de Deus, nós podemos encontrar consolo e até sentido nas adversidades familiares que a gente enfrenta.
Essas experiências moldam quem nós somos e podem nos capacitar para ajudar os outros. Claro que nem sempre será tão claro como a história de José. A gente vai precisar também reconhecer a complexidade, o mistério das nossas histórias familiares, onde o papel de Deus é frequentemente invisível. Mas, acima de tudo, nós podemos confiar na justiça de Deus e na capacidade dele de redimir as situações mais difíceis. Na verdade, as situações impossíveis. O Dr. Russell diz em seu livro: você não é a sua genealogia. Isso, meu querido, você não é definido pela sua linhagem familiar, você não é definido pelas histórias dos seus antepassados, você não é definido pelo que seus pais fizeram com você. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você não está fatalmente condenado a repetir os padrões familiares prejudiciais que destruíram tudo. E não precisa ter medo. Para isso, é essencial manter uma vida de oração constante e estar preparado para enfrentar os desafios espirituais mencionados na Bíblia. E essa tarefa não é somente para aqueles que vêm de famílias problemáticas, mas para todos nós. Os líderes religiosos nos tempos de Jesus se orgulhavam da sua árvore genealógica. Eles eram os filhos de Abraão. Mas Jesus teve que lembrar a eles de que, como seus antepassados, eles também estavam suscetíveis a cometer os mesmos erros, como matar, por exemplo. E muitos têm uma origem familiar estável e positiva, algo até que eles podem ser gratos, mas eles não devem se orgulhar disso, como se eles se colocassem acima dos outros, porque tudo que eles têm vem de Deus. Aqueles que carregam feridas profundas ao longo da vida, eles vão precisar desaprender antigos padrões? Sim, vão precisar. Mas eles estão condenados a repetir essas mesmas decepções e esses traumas do passado? Absolutamente que não. A herança em Cristo não é apenas uma promessa futura, mas é um novo espírito e uma nova comunidade capazes de superar todas as armadilhas do maligno através de nós. Isso quer dizer que quando nós seguimos a Jesus, é necessário deixar para trás a influência natural da nossa origem familiar. Como a gente falou, isso não é algo que a gente faz apenas com força de vontade, mas nos agarrando ao Evangelho e lembrando constantemente da nossa nova identidade e a nossa nova herança em Jesus. Você não foi resgatado por ouro ou prata, meu irmão, mas pelo precioso sangue de Cristo. Claro que existem influências profundas que as dinâmicas familiares têm sobre as gerações futuras. Claro. As escolhas dos pais, como divórcio, vícios, comportamentos agressivos, elas não são isoladas. Elas afetam gravemente os seus filhos e até os descendentes. E Jesus advertiu sobre os perigos das tentações para o pecado, as consequências para aqueles que perpetuam padrões disfuncionais, especialmente aqueles que fazem isso sem reconhecer a sua própria vulnerabilidade. Mas aí que está, existe esperança. Muitos que enfrentam esses desafios de frente, guiados pelo Espírito Santo, conseguem romper os ciclos negativos. Existem vários exemplos positivos, casamentos fortes que foram formados por filhos de pais divorciados, pais compassivos criados por famílias que foram horrorosas. O verdadeiro perigo não está nas feridas do passado, mas na aceitação passiva desses padrões destrutivos, como se fosse algo normal. O que a gente deve fazer então é adotar práticas positivas, reversas a isso tudo, na busca por graça e mudança. Meu amigo, você pode lutar para acreditar que Deus te ama, especialmente considerando como podem ter se rebelado no passado, seja por vício, decisões difíceis, relacionamentos fracassados, quebras familiares ou qualquer outra. Muitos carregam um sentimento constante de medo, imaginando que Deus está zangado e pronto para punir. Alguns se entregam a uma vida de rebelião, convencidos de que os erros definem quem eles são. E existem aqueles que tentam ganhar o favor de Deus, um lugar na casa e uma identidade através de suas boas obras e comportamento correto, desejando ser considerados úteis e amados por Deus. Por trás do desejo por sucesso e aprovação, sempre está uma busca pela identidade e pertencimento, que só vão vir quando a gente ouvir as palavras de afirmação do Pai. E é aí que o Evangelho entra, porque ele interrompe a nossa busca fútil por desempenho e nos conduz a uma verdadeira identidade. Muitos enfrentam essa luta espiritual ao tentar conquistar reconhecimento, aprovação, através das realizações e desempenho familiar. Mas isso não conduz a gente à verdadeira santidade. Pelo contrário, leva a gente a ficar exausto. Viver de acordo com a graça e a aceitação de Deus é muito desafiador. Na verdade, é uma batalha espiritual. Mas é essencial para a gente encontrar a verdadeira identidade e a verdadeira herança. Quando a gente aprende a dizer Pai Nosso, a gente entra em uma jornada de necessidade básica e proteção. Nós entramos na batalha. Os filhos naturalmente esperam que seus pais lhe deem segurança, deem provisão, deem cuidado. E Jesus ensinou que assim como os pais terrenos dão boas coisas aos seus filhos, o Deus Celestial certamente dá àqueles que buscam.
Independentemente do histórico, ninguém está isolado no universo. O mesmo Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai, também nos ensinou a buscar dele provisão. Quando nos ensina a orar, nos dá hoje o pão de cada dia. E proteção, quando nos ensina a orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a família nos ensina que nós somos criaturas dependentes, incapazes de prover, de proteger a nós mesmos, quanto mais os outros. Desde a infância até a velhice, reconhecer a nossa necessidade é o primeiro passo para a superação, especialmente em um mundo marcado por conflitos, onde a família frequentemente é a primeira da linha de defesa. Então, eu queria citar um trecho do livro para a gente poder refletir e pensar bastante sobre enquanto nós travamos nossas batalhas. Veja isso. Nisso tudo, Jesus não se ausenta nem se envergonha de nós. Ele permanece conosco. Ele encontra sua identidade na bênção do Pai. Observa a vocação do Pai e encontra a própria. A cruz nos informa o que significa ser família. E nossa vida dentro da família tem um propósito de nos levar de volta para a cruz. O reino está rompendo. A família é um sinal desse reino. E esse é um dos motivos para a ira dos poderes das trevas contra ela. Isso não diz respeito à família em abstrato, mas à sua família em particular. Qualquer que seja seu histórico de vida, você pode ser fiel à sua família. Qualquer que seja a sua situação familiar, você pode fazer parte da família da igreja. Você pode travar essa batalha, mas você só será capaz de fazê-lo se souber quem é e para onde está indo. Não importa o que esteja acontecendo, o chamado para ser família é um chamado para dificuldades, sofrimento e combate na esfera espiritual. E às vezes a única arma que você encontrará é o grito de guerra. Jesus me ama, disse eu sei. Em meio a tudo, você ouvirá questionamentos persistentes dos poderes derrotados desta era, dos temores incômodos dentro da sua psique. A pergunta é, quem é seu pai? Você precisa respondê-la e a resposta tem forma de cruz. Nós vamos ficando por aqui. E espero que você pense e medite sobre tudo isso. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com alguém. Vai ser muito legal. Que Deus abençoe você e a sua família. Até mais.